Sejam bem-vindos ao Nota 20, programa da Rádio Observador em parceria com a Iniciativa Educação. Viva, professor Nuno Crato. Ora viva, como está? Professor, hoje vamos abordar o tema da procrastinação, ou seja, o adiar da realização de tarefas, o deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Vamos tentar perceber o que é, qual é a origem desta atitude, como devemos agir perante um jovem procrastinador. Jogar as mãos à cabeça e desesperar, é essa a solução? Bom, já lá vamos. Antes, a pergunta que colocámos no Twitter foi a seguinte: a tendência dos jovens para adiar as tarefas académicas está relacionada com o desenvolvimento do cérebro? 25% respondeu que sim, 25% respondeu que não. A tendência para adiar tarefas não está relacionada com o desenvolvimento do cérebro, é apenas preguiça. Será, professor Nuno Crato? Será mesmo preguiça? Bem, se 75% acreditam que é só preguiça, não é? Que é preguiça. Certo. Vamos ver. Todos nós temos um bocadinho de procrastinadores. Todos nós gostamos de adiar algumas coisas, outras gostamos de antecipar. Gostamos de adiar aquelas que são mais desagradáveis ou que dão mais trabalho, isso é natural. Mas, de facto, nos adolescentes isso verifica-se mais. De tal maneira que este assunto tem sido discutido muito recentemente e muito discutido. Aqui há poucos anos esta palavra, por exemplo, era desconhecida ou quase não conhecida em português, não era uma palavra comum, apesar de ter origem latina. Procrastinar é deixar para amanhã. Portanto, fazer para amanhã é uma palavra que pertence ao nosso vocabulário. Mas tornou-se muito conhecida por via inglesa e por via dos estudos internacionais precisamente sobre este tema, porque os psicólogos começaram a estudar este tema para além da simples rezinguice ou de apenas dizer menino é preciso trabalhar mais. Para além disso, começaram a estudar este tema de um ponto de vista científico, e daí que esta palavra hoje seja a palavra que todos nós utilizemos. Muito bem, sem mais demoras, damos as boas-vindas a Joana Rato, doutorada em Ciências da Saúde, na especialidade de Neuropsicologia pela Universidade Católica Portuguesa, autora de um artigo sobre este assunto que está publicado no site da Iniciativa Educação. Professora Joana Rato, uma vez mais, bem-vinda ao Nota 20. Olá, viva! Obrigada pelo convite. Professora, antes de mais, o que é a procrastinação? É uma atitude intencional, é consciente? Os jovens fazem isto de maneira maliciosa? Sim, bom, não é exatamente uma questão maliciosa, mas há uma percepção do que é que estão a fazer e há até uma noção das consequências que esse comportamento pode ter. Acaba por ser, então, um adiar sucessivo de forma deliberada, e neste caso de tarefas escolares, como há pouco o professor Nuno Crato estava a dizer. Todos nós sentimos isto, a vontade de adiar, faz parte da natureza humana. No entanto, no caso dos jovens, tem-se verificado que é mais típico e aqui está relacionado com questões de desenvolvimento. Portanto, é uma questão, portanto, já percebemos que pode ser inconsciente, é isso? Pode ser consciente o facto de saberem que estão a adiar, não é? Saberem que há algo que têm que entregar, há uma tarefa que têm que fazer e adiarem precisamente então para mais tarde, porque cedem muito mais facilmente a algo que lhes dá prazer imediato do que algo que pode não ser efetivamente muito agradável, pode haver logo a indicação que pode ser muito trabalhoso, e isto criar aqui um bloqueio e facilmente mudarem o rumo para algo que seja mais agradável. E como é que se explica que esse mecanismo ou que esta atitude seja mais comum nos jovens? Tem a ver com o crescimento em termos de não repararem tanto na necessidade de fazer as tarefas ou de cederem mais a tentações imediatas, não controlarem tanto o tempo, o problema das funções, como vocês dizem, funções executivas do cérebro, exatamente o que é? Bom, não esquecer que os jovens estão a passar um período de transformações a vários níveis. Olhando para aquelas que são as abordagens clássicas, falam sempre, a primeira grande justificação à volta deste comportamento era em torno daquilo que estão num processo de construção de identidade, ainda resistem um bocadinho àquilo que é uma confrontação se sou capaz ou não sou capaz, e acabam às vezes por ser mais fácil
indicar que pode ter sido um erro de estratégia, ou seja, não tive tempo e não consegui fazer, do que propriamente então atribuir o fracasso a uma falta de capacidade. Por isso, muitas vezes esta resistência também pode ter este lado. No entanto, as investigações agora mais recentes e do ponto de vista biológico vieram aqui fazer um reforço ao nível daquilo que também é o processo de maturação de uma área principal nestas questões da tomada de decisão, que é a área pré-frontal. E aqui verificou-se que neste desenvolvimento das estruturas, sobretudo do sistema límbico, que são estruturas cerebrais que estão ligadas à formação das emoções, o córtex pré-frontal tem a ação de comandar essas estruturas. Portanto, há uma explicação biológica também, é isso? Há uma explicação biológica no facto de ainda não conseguirem com facilidade este adiamento de uma gratificação, ou seja, de adiarem uma recompensa. Nós funcionamos por sistemas de recompensas, todos nós fazemos isso. O que acontece é que, no caso dos adolescentes, estes mecanismos de controlo, não é menos automático como os adultos o utilizam, não é? Ou seja, a ativação destas áreas é feita de uma forma, ainda para os jovens, de uma forma ainda mais custosa, digamos assim, ainda está em construção, todos estes circuitos ainda estão a tentar comunicar entre eles e cedem muito mais a algo que dê prazer, não é? Que seja de imediato esse sistema de recompensa, do que pensar, ok, eu agora tenho que de facto fazer esta coisa aborrecida, mas depois eu vou conseguir fazer aquilo que mais gosto de fazer. Por isso, esta gestão entre aquilo que é o tempo de algo que vai ser mais trabalhoso, exige mais de si, e aquilo que pode ser, pronto, mais divertido ou de alguma forma que dê, de facto, essa gratificação, os jovens tendem esta segunda do que a primeira, não é? Este mecanismo de controle ainda é difícil de atingir de uma forma mais frequente. Portanto, se eu entendi bem, a biologia explica, o que não quer dizer que justifica, ou seja, a biologia explica, mas não desculpa. Ou melhor ainda, desculpando ou não desculpando, não devem ser estes melhores termos para colocar o problema. Apesar, mesmo tendo uma raiz biológica, é necessário atuar e contrariar essa tendência, certo? A boa notícia é que, embora nós podemos compreender que nesta altura possa haver, então, esta maior vulnerabilidade de ceder a tentações e de não controlar, então, estes impulsos, o que é certo é que nós percebemos também que há uma grande vulnerabilidade. Por isso, isto também tem a ver com hábitos, não é? E que esta questão mais ligada, então, a estas funções executivas, esta questão de capacidade de controlar, então, a resposta, é treinável e desde cedo, por isso é possível podermos ir trabalhando estas questões ao nível da gestão do tempo, de perceber então qual é a linha de prioridades para as várias tarefas que tem, e tudo isto pode-se acompanhar a criança ao longo do seu desenvolvimento e ajudá-la nesse processo. Portanto, há esperança. Sim, toda a esperança. E nesse caso, quem nos ouve pergunta, e o que é que eu posso fazer? O que é que os pais, os professores, quem lida diariamente com os jovens, que como vimos, têm uma razão biológica a partir da adolescência para procrastinarem, como é que eles contrariam esta tendência? Professora Joana Rato. Para se saber gerir, não é? Também tem que saber medir. E acho que aqui é logo a primeira estratégia. Tem que se definir bem os objetivos. Tem que se traçar um plano e depois perceber se nesses objetivos, sejam eles diários, semanais, mensais, se eles estão, de facto, a ser cumpridos. Quando diz, peço desculpa por interromper, quando diz traçar objetivos para o jovem. Dizer-lhe, são estas as tarefas que tens para concluir... E deves fazê-las num determinado prazo, é isso? Eu partia para ajudar o jovem a fazer essa definição de objetivos, não é? Tenho um teste no dia tal, o que é que eu tenho que fazer, não é? Para ter, se o objetivo é ter boa nota no teste, o que é que eu tenho que fazer para lá chegar? E poder então ajudá-lo também neste agendamento, não é? Das várias atividades que há a fazer, para perceber se elas estão a ser cumpridas. Mas, claro que do início, se calhar, ajudamos um bocado o jovem a poder, então, a aprender a fazer esse agendamento de atividades e a fazer, naturalmente, uma monitorização, mas o ideal é que ele depois aprenda a fazer isso, não é? De uma forma espontânea.
Agora, aqui a grande questão, e se calhar este é o grande desafio, é quando não se cumpre, não é? Quando não se cumpre, o que é que se faz? E geralmente esta questão do plano ajuda precisamente a fazer um maior controle disso. Ok, então se eu estabeleci este plano, se eu à segunda-feira tinha esta tarefa para fazer e se não a fiz, então eu na terça-feira tenho que fazer a tarefa que não fiz na segunda-feira e a tarefa de terça-feira que tinha planeada. Por isso isto vai também ajudando se calhar obrigando a procrastinar menos, não é? Porque vai acumulando e verifica-se daquilo que então o que devia ter feito e não foi realizado e torna mais produtivo, não é? Quando se tem noção e quando se percebe, isto é quase uma estratégia comportamental, não é? Naturalmente, quando se percebe que aquilo que eu tinha definido para aquele dia e não realizei, terei que realizar no dia a seguir, ou seja, não há escapatória para aquilo que eu tinha proposto fazer. Portanto, aí quem lida diretamente com os jovens deve ser bastante inflexível. De forma inicial, para precisamente perceber, então, se há algo para cumprir, deve ser cumprido. Não é? Isso é uma aprendizagem que eles têm que fazer, não é? Para a vida. Quando forem adultos, têm muitas tarefas e têm muitas responsabilidades que depois, efetivamente, vão ter que cumprir. E o dizer esqueci-me, doeu-me a cabeça, são coisas que, se forem identificadas daquilo que é o plano e conseguem, não é, contrariar aquilo que é uma tendência natural de fugir às coisas. Algo que eu acho que é muito importante também perceber é que geralmente quando nós estamos a adiar muito ou de uma forma frequente é porque podemos também estar a fugir a essa dificuldade. Então, se há algo que nós não estamos a conseguir perceber, se estamos então até com dúvidas sobre a nossa autoeficácia sobre a realização daquela tarefa, devemos então aí também dizer aos jovens que têm que pedir ajuda, não é? Para ultrapassar isso, para poder então dedicar-se ao ato, que é efetivamente fazer aquilo que tem que fazer. Tenho aqui uma pergunta, não sei se fará sentido relacioná-la com a atitude da procrastinação. A tendência que alguns jovens podem ter para adiar a realização de algumas tarefas pode estar relacionada com a existência de uma baixa autoestima ou não? Pode estar relacionado com um evitamento, não é? Sobre quase que uma confrontação se consigo ou não consigo fazer. Isso. E aí pode naturalmente, se eu acho que é difícil e se eu não estou a saber como fazer, vou evitá-lo ao máximo, não é? E depois vou, se calhar, arranjar então a desculpa, isso não me correu bem porque eu também não dediquei tempo para fazer. Isso é mais fácil andarmos um bocadinho a empurrar as coisas que temos maiores dificuldades. E aí, se calhar, tanto para pais e até mesmo para professores, é algo que podemos estar a acompanhar, não é? Se isso está a acontecer de uma forma frequente, é porque se calhar aquela disciplina, aquela atividade, aquele conteúdo está a criar, não é? Ali uma série de ansiedades e a forma mais fácil é de tentar adiar ao máximo até quase dizer, pois não tive foi mesmo tempo para me dedicar àquele assunto. E aí a abordagem com o jovem deve ser transparente, adulta, ou seja, confrontá-lo com isso, ter uma conversa aberta. Sim, e ajudá-lo na identificação de qual é efetivamente a dificuldade ali que está a ter. E muitas vezes, e mesmo nesta questão dos prazos, não é? Às vezes o melhor é mesmo dividir por partes. Se são coisas muito complexas, então tentar dividir essas várias atividades até chegar então ao final, não é? Daquilo que é o objetivo do estudo. E se calhar é ali uma ou outra parte que pode ter mais dificuldade e primeiro há que tentar resolver essa dificuldade para efetivamente depois continuar a avançar no trabalho. Isso, a mim faz-me imenso sentido isso. Eu, como disse logo no início do programa, também me confesso procrastinador. E, portanto, confesso que tento adiar as coisas. E uma coisa que às vezes reparo, não sei se isto é uma questão geral, se não, é que basta-me iniciar, fazer um bocadinho para ficar um bocadinho mais tranquilo. Sei lá, por exemplo, fazer os impostos, é uma coisa tão chata. E a pessoa, às vezes, só reunir os papéis e tal, diz, pronto, ok, já fiquei mais tranquilo que vou conseguir fazer, não é? É isso uma questão geral ou é um caso particular de um procrastinador diplomado, como é o meu caso? Não, a ideia para contrariar mesmo esta aversão, tendo em conta, então, neste caso, a tarefa em especial, é avançar no que é preciso fazer, não é? Quase que, quando se diz traçar um plano,
também ajuda nesta percepção do que é necessário fazer para chegar então, para realizar a tarefa. E estas pequenas partes, muitas vezes, quando se avança logo só em perceber o que é para fazer, e agora lembrando, por exemplo, no caso mesmo dos estudantes, têm um trabalho, e então a primeira tarefa é o que é que eu preciso para fazer esse trabalho? Se é preciso de materiais, que título é que eu vou dar, qual é o tema, que fontes é que eu vou buscar, pronto. Organizar aqui estes vários caminhos para, na realização do trabalho, ajuda e muitas vezes motiva também o próprio jovem a avançar mais naquilo que tinha proposto fazer, quando às vezes é só planear. Quando se pensa quais são as várias etapas deste trabalho, vai logo ajudar a arrancar o jovem a fazer efetivamente esse trabalho. Professora, estamos quase nos minutos finais do nosso programa, aliás, já estamos nos minutos finais do nosso programa. Estamos agora a viver no contexto escolar, um contexto muito particular, com o ensino à distância. Que conselhos é que pode dar aos pais e até mesmo aos professores que nos ouvem e que estão a pensar como é que eu posso acompanhar mais o meu filho, o meu aluno, no sentido de ele realizar as tarefas? Alunos que, como sabemos, estão agora fechados ou no quarto ou na sala lá de casa, fora da pressão social dos alunos, porque isso também conta muito, não é? Pois, aqui algo que temos mesmo que ter consciência é que vivemos numa situação excepcional, fora daquilo que não podemos considerar nada disto dentro da nossa normalidade, e por isso, sabendo que também estes mecanismos de controlo também estão muito dependentes, ou seja, a saliência motivacional do contexto aqui está muito presente. Por isso, o desinteresse, o desânimo aqui também tem que tentar ser controlado, porque isso vai afetar a vontade de fazer o que quer que seja. Por isso, a primeira mensagem é ter alguma calma e paciência nesta fase, porque os jovens estão sem mínima vontade de fazer muitas das tarefas escolares, porque também não estão a conseguir ter outras recompensas, não é? Voltando àquele assunto, se nós queremos... E se funcionamos por sistema de recompensa, nós queremos também ter aquilo que nos dá vontade, claro. Não é? Ter então os momentos de lazer, poder ir conversar com os amigos, pronto. E, despachar o trabalho para ir para o intervalo, não é? Pois, exato, por isso aqui havia antes um equilíbrio que era mais fácil de conseguir ter estes momentos de compensar aquilo que depois também é uma dedicação, não é? Natural ao trabalho. Por isso há que também aqui saber equilibrar, mas o bom de fazer estes planos, quando há pouco estava a dizer, traçar um plano, o bom disto é que podemos traçar um plano tanto ao nível daquilo que são as atividades escolares, como também é aquilo que é o lazer e aquilo que nos dá prazer. Por isso, aqui a principal mensagem nesta altura é mesmo equilibrar bem estas duas facetas, não é? A questão de há tarefas para cumprir, temos que cumprir, mas também há necessidade aqui de nos sentirmos bem para podermos ter mais força e vontade de fazer efetivamente estas tarefas. Muito bem. Professora Joana Rato, muito obrigado por nos ajudar a compreender esta questão da procrastinação entre os jovens. Muito obrigado por ter vindo à Nota 20. Professora Nuno Crato, breves notas em jeito de conclusão sobre esta questão, que às vezes pode revelar-se um problema. Exatamente. Eu creio que as coisas ficaram bem claras, pelo menos o que eu tiro essencialmente daqui é que os pais e professores e os próprios jovens devem olhar para esta tendência a adiar tarefas como natural, porque é uma coisa que todos temos, mas que é preciso ser combatida. E que mais combatida ainda, se calhar, durante a adolescência, por ser mais natural na adolescência. E o método que essencialmente foi aqui discutido foi o de fazer um plano e ir acompanhando esse plano pouco a pouco, uma espécie de partir as tarefas aos bocadinhos e começar a fazer hoje aquilo que deve ser feito hoje para poder fazer amanhã aquilo que deve ser feito amanhã. Acho que é isto essencialmente que eu tiro desta conversa. Muito bem. O programa da próxima semana é sobre a qualificação real, a sua evolução cá, mas também lá fora. É a nossa convidada Sandra Maximiano, economista do ISEG. A pergunta que deixamos no Twitter já daqui a minutos é a seguinte: em Portugal, a qualificação real é superior ou inferior à escolarização? Há duas opções, inferior ou superior, são estas as duas opções de resposta. Professor, não vamos adiar mais a despedida? Não. Até para a semana. Até para a semana.